Fala aprendiz, seja muito bem-vindo. Aqui quem fala é o Luiz Taira e nesse vídeo eu quero mostrar para você uma partida onde eu joguei no 22º torneio Damas Aprendiz Arena com o Adalberto na abertura americana e eu finalmente consegui dar um golpe ao vivo da abertura americana, que eu chamo aí da variante Alisson Silva, um golpe muito bonito, mas será que porque a posição tá ganha, já está ganho? Será que você não precisa saber ganhar? Então nós vamos falar sobre isso e outras coisas durante esse vídeo. Então, vem comigo. Se você gosta do jogo de damas, já deixa seu like, já se inscreve aí no canal se você ainda não é inscrito. Nós já estamos aí com mais de 1.100 inscritos, rumo aos 10.000 inscritos, hein? Então vamos lá, que esse ano promete 2021. Queria aproveitar a oportunidade também para já agradecer os inscritos aqui do canal, aquelas pessoas que estão contribuindo de alguma forma, quer seja com suas visualizações, as suas inscrições, os últimos alunos do curso de damas para iniciantes do projeto Damas Aprendiz. Se você não conhece, digita aí damasaprendiz.com.br, você vai ver o nosso curso de damas para iniciantes também. E se você quiser apoiar financeiramente o canal, você pode fazer pequenas doações a partir de R$1 por meio de cartão de crédito através do PayPal e ter também seu nome reconhecido aí como últimos doadores. O link para doações também fica na descrição do vídeo no YouTube. Então, vamos ao nosso vídeo. Então, pessoal, aqui eu estou de pretas, meu adversário de brancas. E ele começou, né, com um C3 D4, característico, né, C3 D4. E é a primeira vez que eu tô jogando com esse adversário. Eu já tinha cansado de puxar para a abertura americana, né? Tentar puxar para a abertura americana e aí dar aquele golpe que eu vou mostrar para vocês. Só que esse era um adversário que eu nunca tinha jogado, não sei se ele assistiu os vídeos do canal, não sei se ele conhecia a ideia, então eu fui arriscar. Olha só a ideia, né? Eu fui arriscar. Como ele era um jogador de rate mais alto do que o meu, normalmente eu não teria puxado para abertura americana aqui, sei lá, eu teria jogado qualquer outra coisa, um F6 G5, um D6 C5, eu ia tentar travar aqui o centro, sei lá, eu ia tentar alguma outra ideia. Mas, como era uma pessoa que eu nunca tinha jogado antes, eu pensei, vou arriscar. E você vai entender depois também essas ideias, né? Que eu vou comentar lá no final do vídeo. Então tá, eu joguei aqui um B6 C5, fiz a troca, e agora eu tô ocupando a casa de C5, já estou na abertura americana. E aí ele veio, normal, o B2 C3, isso é característico também, né, da abertura americana, e eu fui também o F6 E5. Então até aqui nós estamos com jogadas normais, tá? Jogadas normais. Aí quando eu jogo aqui, aí que vem o X da questão. A partir de agora, eu estou aqui quase que na torcida para que ele jogue um C3 B4. Se ele jogar um C3 B4, eu já sei o que eu vou fazer. Normalmente, nessa posição aqui, as pessoas com quem eu estava jogando, eles estavam jogando um G3 H4. Então ao invés de jogar o C3 B4, as pessoas geralmente jogavam aqui o G3H4 ou trocavam, tá? Ou fazia essa troca aqui. E aí já ia para outras linhas, certo? Então este era um momento, vamos dizer assim, um dos, né, momentos decisivos aqui da partida. Eu estou aguardando para ver o que ele vai fazer. E aí o que ele faz? Ele joga o C3B4. Eu falo, puxa, agora é minha chance. Qual que é a minha chance? Aqui eu já tô com o caminho aberto para tentar induzir ao golpe da abertura americana. Que eu sempre comento, né? A variante Alisson Silva, porque o Alisson, inscrito aí no canal, @Ciabab, ele sempre dava esses golpes, né? E com vários jogadores diferentes, eu falei, Alisson, não é possível. Tem que ter alguma coisa, porque várias pessoas com vários ratings diferentes na regra brasileira e na regra russa caem nesse golpe. Então não é possível, né? E olha só que interessante. A hora que ele veio, aí o que eu fiz? Eu joguei o E5 D4. Então olha só o movimento dessa pedra de F6. Ela tá caminhando, ela tá caminhando, você vai ver onde vai parar essa pedra. E quando eu jogo o E5 D4, agora qual que é o outro movimento que eu já estou aguardando ele fazer? Eu tô aguardando ele jogar um E3 F4. Se ele joga qualquer outra coisa aqui, eu acho que eu ainda continuo, né? Eu ainda tenho uma continuação, mas olha só. O E3 F4 nessa posição aqui é muito convidativo. Mas é muito convidativo mesmo. E foi exatamente isso que ele jogou. Um E3 F4. E por quê? Porque olha só, ele monta aqui uma coluna e ele está ameaçando na próxima jogada fazer um F4 G5 e entrar naquele famoso entrega 1 a captura 2. Então vamos supor que eu jogue aqui qualquer coisa, ele entrega 1 e captura 2. Essa pedra tinha ficado vulnerável, olha só, entendeu?
Então aqui é muito natural ele jogar o E3 F4 ameaçando a minha pedra de F4. Então quando ele joga aqui, ele está claramente dizendo: eu estou ameaçando a sua pedra, faça alguma coisa com ela. E eu fiz. O que eu fiz? Infiltrei mais ainda. Então olha essa marcha da pedra de F6. F6 para E5, E5 para D4, D4 para C3. E geralmente não é comum, né, você sair mexendo com a mesma pedra mais de uma vez. Isso também é um princípio básico do xadrez. Não mexa com a mesma peça mais de uma vez seguido. Por quê? Porque você está perdendo tempos, né, mexendo com a mesma pedra. Só que em raras exceções isso é viável, como essa daqui. Então você não vai sair mexendo a mesma peça sua várias vezes, infiltrando ela lá em cima, olha. Então por isso que eu acho muito legal a ideia desse golpe. Por quê? Porque ele quase que vai meio contra as regras, né? Contra os princípios básicos. Então, olha só, eu estou isolando praticamente uma pedra minha, estou jogando ela lá para frente, estou mexendo várias vezes a mesma pedra. E aonde vai parar isso? Porque, olha, agora eu estou atacando, né, a pedra de B4, de tal forma que ele não tem como defender essa pedra. Então ele não pode dar nenhum outro tempo aqui, ele é obrigado a sair. E foi isso que ele fez, B4 a 5. E agora o que eu faço? C5, B4, faço essa troca aqui. E olha só, tô com duas pedras praticamente isoladas, olha. Tem muitas casas, né, de diferença para as outras pedras minhas, olha. As minhas pedras aqui embaixo, elas estão compactas, só que essas duas estão lá, entendeu? Lá na frente, fazendo o quê, né? O que elas estão fazendo ali? E olha só essa posição, eu vou até virar o tabuleiro aqui. Você tá de brancas, tá? E eu sou um jogador... Vamos dizer assim, na verdade, as pretas, né? Pense assim, você tá de brancas, vamos supor que eu tô de brancas aqui. E o meu adversário está de pretas. E o meu adversário tem um rating inferior ao meu. O que que eu imagino aqui? O jogador de pretas com rating inferior cometeu um erro, entendeu? Então ele saiu mexendo com aquela pedra lá de F6, tentando alguma coisa, e não viu que ia acontecer isso aqui, ó. Não viu que a pedra de C3 ia ficar vulnerável. Ele vai perder essa pedra. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou atacar C1, B2. Vai perder a pedra. Não dá vontade de fazer isso? Olha bem para a posição. Você vai jogar aqui um F2, E3, por exemplo, que é o que o computador sugere, que é o melhor lance, F2, E3, por exemplo. Você vai jogar onde isso daqui? Então, não é muito convidativo fazer o C1, B2? E se jogar o C1, B2, caiu no golpe. Tá? Então, vou voltar aqui. E foi exatamente isso, tanto é que eu tava na torcida aqui, né, se você observar lá no momento do vídeo, eu tô na torcida, joga C1, B2, joga C1, B2, joga C1, B2. Se jogar C1, B2, aí já entra nos lances forçados, aí não tem mais o que fazer. E o que o adversário fez? Jogou o C1, B2. E aqui eu já tô, por assim dizer, contando vitória, né? Aí nós entramos num outro problema, que eu vou aprofundar daqui a pouco. Mas tá, jogou C1, B2, como que continua aqui? Aí eu dou um tempo, G7, F6, deixo ele capturar. Agora ele tem mais uma captura para fazer. E eu joguei aqui, olha, o F6, E5. O computador diz que esse lance aqui é melhor. Nós vamos ver daqui a pouco esse lance, tá? Mas vamos lá, F6, E5. Aí ele tem 3 opções de captura, olha. 3 opções. Ele capturou para cá. Por quê? Porque dá mais um tempo, né? Ele, vamos dizer assim, não vai tomar dama de imediato. Ele poderia ter capturado aqui, mas aí já tomava a dama lá, né? Logo de cara. Ou ele poderia ter capturado pra cá, já tomava a dama lá de cara também. Então o único lance para adiar um pouco seria capturar pra cá. E agora eu dei esse tempo aqui, ó. C7, B6. Aí ele capturou com F4 para D6 e eu fiz a dama, certo? E aqui eu já tô, vamos dizer assim, feliz, né? Olha, tô com a posição ganha, certo? Só que é aquela história, né? Tá ganho, mas tem que saber ganhar. Então não adianta você olhar para isso daqui e falar tá ganho. Não tá ganho, não acabou o jogo. Ele tem 4 minutos e 36 segundos e eu tenho 4 minutos e 54 segundos. Então nós temos a partida toda pela frente. No meu nível, é que aqui tudo bem, eu fiz, vamos dizer assim, eu quase que fiz os lances que eu precisaria fazer para dar tudo errado. Então, vamos dizer assim, é até difícil, né, pegar essa partida como exemplo. Por quê? Porque eu exatamente dei todos os lances errados para que pudesse jogar a posição fora.
Mas vamos tirar essa partida aqui do foco e vamos pegar a partida comum, por exemplo, que é muito, não é muito comum, mas pode acontecer. De você, lembra que a gente sempre fala, olha, você perdeu uma pedra no jogo de damas, você vai perder a partida. Por quê? Porque o jogo de damas é um jogo de combate, as pedras são iguais. Então, o ganho material, ele é muito importante no jogo de damas. Então, aqui, se você perde uma pedra, você tem que capturar uma pedra do seu adversário. Se ele capturar 2 pedras suas, você tem que capturar 2 pedras dele. Não dá para você ficar com uma pedra a menos. Entenda isso. Ficar com a pedra a menos significa você perder a partida. Sempre? Não. Aí é que tá. Não. Você precisa saber ganhar, precisa saber conduzir pro ganho. Eu ia falar que é muito comum, às vezes, um jogador com rating inferior, tá? Ele fica com a pedra a mais. Eu já fiquei várias vezes. Eu já fiquei, até jogando com o Alisson, se eu não me engano, eu já fiquei com 2 pedras a mais. E empatei o jogo. Não soube conduzir para a vitória. A mesma coisa aqui. Eu tô numa posição completamente ganha e não soube conduzir para a vitória. Então, o que que acontece? Eu até vi um vídeo acho que no canal do mestre Conrado Ruffin, ele falando uma frase de um outro grande mestre, né, chamado Lourival Mendes França. Então, se você é um iniciante, talvez você não conheça esses nomes, né? Quem é Lourival Mendes França? Lourival Mendes França é talvez o maior nome, né? Assim, uma unanimidade entre os damistas, né? E com certeza foi aí um dos maiores, se não o maior jogador de damas brasileiro, vamos dizer assim. Ele recebeu a titulação, né, de grande mestre internacional no tabuleiro de 64 casas. Olha só, tabuleiro de 64 casas, que o tabuleiro de 64 casas é muito técnico. Esse jogo no tabuleiro de 64 é muito técnico. Então, ele era grande mestre internacional, titulação máxima que um jogador de damas pode atingir, e no tabuleiro de 64 casas. No Brasil, até onde eu sei, os únicos que atingiram a titulação de grande mestre internacional foi Lourival Mendes França e o mestre Douglas Diniz. Mestre Douglas, vivo, né? Não quero matar o mestre aí antes da hora. Lourival já falecido, né? Infelizmente. Até o mestre Lélio Sarcedo não era grande mestre internacional, era mestre internacional, tá? Então, Lourival Mendes França é uma unanimidade aí de um gênio, né, do jogo de damas brasileiro. E o mestre Conrado Ruffin é um outro nome muito, vamos dizer assim, que você tem que conhecer quem é o mestre Conrado. Esse tá aí fazendo vídeos até hoje, né, fazendo lives aí no YouTube, mestre Conrado. E ele citando uma frase do Lourival, que uma vez um adversário, né, do Lourival jogou contra ele. Aí depois fazendo a análise da partida, né, falou, Lourival, eu tava ganho. Aí ele falou, nossa, mas você tava ganho? Como assim? Mas isso lá na sua casa, né? Pra você analisar. Ah, sim. Depois eu fui falar, tudo bem. Lá na sua casa você pode estar ganho. O que não pode estar ganho é na hora da partida, né? Você jogar a partida ali, aí não pode estar ganho. Lá na sua casa depois, você analisando, aí tudo bem. Aí pode estar ganho lá. Agora, durante a partida é que não pode. Então, é a mesma coisa aqui. Que não pode estar ganho na hora do torneio. Agora, depois, analisando, essa posição estava ganha, não sei o que. Aí é muito fácil, né? Aí vai analisar. Então, existem outros fatores envolvidos. É por isso que eu bato na tecla do seguinte. Não adianta, pelo menos não para o iniciante, tá? Não para o iniciante. Se você já está no alto nível, aí é uma coisa. Então, existe um abismo entre os jogadores de alto nível e o iniciante. Mas é um abismo, é gigante. Vocês não têm ideia de como é um abismo gigantesco. Talvez quem já tá lá não consegue, assim, visualizar essa diferença, né, de pensamento que existe entre o iniciante de alguém que já tá num certo nível. Então, quando você pega, por exemplo, uma análise de computador, isso não faz sentido nenhum para o iniciante. Talvez até desmotiva a pessoa. Por quê? Porque ela começa a olhar uns lances ali, ela não entende o que está sendo jogado ali. Não faz sentido para ela. Então, por exemplo, como eu disse aqui, né? Numa posição como essa, certo? Você tá de brancas. O computador fala para você jogar aqui. Mas qual ser humano, numa partida que você tem 5 minutos, seu tempo tá correndo, você não sabe muito bem o que fazer, você nunca jogou com esse adversário, qual a chance de você jogar isso daqui, olha? É você fazer uma análise depois da partida, e aí você ter como, vamos dizer assim, caso o seu cérebro consiga assimilar essa posição e na próxima vez você falar, eu não vou cair mais nessa, né? Agora eu vou jogar aqui. Tudo bem. Mas olha só, você nunca viu, você caiu nessa posição durante a partida. É quase que natural você jogar aqui, olha. Você cometer esse erro. Por quê? Porque as pretas, elas foram te induzindo a cometer esse erro, entendeu? Então, no calor da partida,
existem outros fatores envolvidos e não só uma análise fria de um computador. Por isso que geralmente eu não gosto de analisar as minhas partidas, porque repetindo, pessoal, repetindo, porque o meu nível não permite isso, tá? É diferente, por exemplo, de uma análise de um mestre. Se você pegar o Augusto Carvalho, como é? Augusto Carvalho não vai fazer esse tipo de análise básica aqui que eu tô fazendo. É um Vinícius Damir, um Lucas Massola, um Mestre Conrado. Se bem que eu não vejo o Mestre Conrado usando o programa, mas o programa tá aqui, né, no caso dele, né? Aí já é outra conversa, aí já é outro nível, né? Mas pro nível iniciante, faz até muito sentido jogar esse lance aqui. E cai no golpe, você tá entendendo? E olha só, o jogador mais forte do que eu caiu no golpe e aqui eu tô na posição. E vamos lá, vamos ver qual que foi a continuação aqui. Tá ganho? Tem que saber ganhar. Aí ele jogou o G3H4 e aí eu joguei aqui o C1A3. Já saí fora, né? Por quê? Aí você fala, por que você não atacou essa pedra aqui, Luiz? Tá? Por que não atacou? Eu acho que eu até poderia ter atacado essa pedra, se é que você quer saber. Não por aqui. Não por C1B2. Porque C1B2, o que eu tava querendo evitar aqui? Eu tava querendo evitar com que ele matasse a minha dama. E se eu jogo aqui o C1B2... mas você tá ameaçando a pedra dele. Sim, eu tô ameaçando a pedra dele. Só que ao mesmo tempo, eu tô deixando ele capturar minha dama. Consegue ver como que as brancas matam a dama aqui? Agora. Então ele joga um F2E3. E agora eu tenho que capturar aqui. E ele captura. E aí matou minha dama. Tudo bem que aqui, olha, ele tá com 5 pedras e eu tô com 6 pedras. Certo? Então eu tô ganhando uma pedra a mais. Só que, como eu disse, nem toda vez que eu fiquei ganhando uma pedra, eu consegui levar pra vitória. Entendeu? Com jogadores mais fortes. E eu não tinha certeza que eu conseguiria levar. Por isso que eu não quis arriscar atacar essa pedra e deixar ele matar minha dama. Agora, se eu atacasse por aqui, eu não sei se a história não seria diferente. Por quê? Ele não vai sair pra cá, né? Porque aí eu tô capturando a pedra de graça. Então, ele teria que sair pra cá. E aí começa aquela velha história, né? De ataca de novo. Então, eu não sei se isso daqui vai levar em algum lugar. Eu não sei se isso daqui vai levar em algum lugar. Eu só sei que na hora eu joguei aqui o C1A3 porque eu tô querendo de alguma forma esconder essa dama. Olha o que vai passando na mente, né? Eu tô querendo de alguma forma proteger essa dama. E qual que é a minha ideia? A minha ideia é, de alguma forma, trazer essa dama ou pra cá ou pra cá. Eu vou só dar alguns lances aqui, olha, só pra vocês verem. Vamos supor que eu jogue aqui. Na verdade, eu deveria ter já jogado, se essa é a ideia, né? Jogado aqui, pra quando ele jogar qualquer outra coisa, eu já esconder minha dama aqui, né? Então, talvez era esses planos, né? Eu só sei que eu queria esconder essa dama, de alguma forma. E aí ele jogou lá. Quando ele joga lá o F2 e 3, ele tá me sinalizando que ele quer matar minha dama. Como que ele vai matar minha dama aqui? Consegue achar o lance? Como que as brancas matam a dama? Então, jogando C3, B4, certo? Se eu jogasse qualquer outra coisa aqui, ele jogaria C3, B4, eu seria obrigado a capturar, e mais uma vez, ele matava minha dama. Significa que ele está ganho? Não. Só que ele sabe que aqui ele já está perdido. Então ele precisa tentar matar minha dama. Porque é ruim jogar com a dama no jogo, certo? Bom, se fosse um jogador do mesmo nível, não tem jeito. Basicamente está perdido. Então, a hora que ele jogou lá, eu saí. Então eu saí porque eu não quis deixar ele matar minha dama. E aí ele jogou. Aí eu joguei o único lance que eu não podia jogar, que é o H8G7. Então quando ele jogou aqui, o E3F4, eu não vejo outro motivo, tá? Eu não vejo outro motivo para ele ter jogado aí, a menos que ele já tivesse visto a possibilidade de eu jogar o H8G7. Se o Adalberto estiver assistindo aí o vídeo, pode até deixar nos comentários, o Adalberto. Eu tenho certeza, eu não vou falar tenho certeza mesmo, mas é uma grande chance de você ter visto, né, do Adalberto ter visto o H8G7 aqui. Porque jogar esse lance aqui, esse lance é uma armadilha, né? Ele é uma armadilha. Por quê? Porque ele já tá visualizando isso aqui, ó. Entrega aqui, e depois dá um tempo qualquer, dá um tempo aqui, dá um tempo aqui, dá um tempo aqui. Então ele tá visualizando isso. Deixa eu jogar qualquer outra coisa aqui pra vocês verem, ó. Um B8A7. É essa manobra que ele tá visualizando, olha. Entrega,
e dá um tempo, por exemplo. Ah, não, desculpa. Aqui não é nem tempo, né? Aqui já é dama. Aqui já é dama. E para aqui. Então ele tá visualizando alguma coisa assim. Vamos supor... É que aqui não vai dar, né, pra jogar. Mas aqui, olha, o único lance que eu não poderia ter feito era esse. Esse era o único lance que eu não poderia ter feito. Eu poderia ter jogado qualquer outra coisa aqui. Eu poderia ter jogado aqui. Eu poderia ter jogado aqui, aqui. Todos os outros lances. Menos esse. E foi o que eu joguei. Por isso que eu falei, quase que, tipo assim, eu fui fazendo os lances necessários pra derrota. Começando daqui, né? Começando daqui, olha. Aqui o computador fala, por exemplo, pra você jogar ali, sacrificar e atacar essa pedra. Se eu não me engano, por aqui ou por aqui, tanto faz, né? Então, esse já é o primeiro passo. Que seria os melhores lances, né? Mas tá, aí vamos supor que eu sair pra lá. Na hora que ele sai aqui, continua falando que o melhor é sacrificar aqui. E aqui eu acredito que até o melhor lance seria atacar, né? Atacar dessa forma. Porque aqui você tá ameaçando 3, olha. Então teria que, sei lá... E não tem como defender essa pedra aqui. Aí vai ter que sacrificar ela pra trás. Aí fica horrível, né? Então, olha só. Em cada lance, já poderia ter acabado com a partida, certo? Já poderia ter eliminado. Então, praticamente, eu fui dando os lances necessários para que fosse conduzido para uma derrota. E esse era o único lance que não poderia ter dado. O H8G7. Por quê? Porque agora faz exatamente aquilo, olha. Captura e arrasta a dama aqui. E aí, quem faz dama é as brancas. E aqui começa uma sequência, né, interminável. Porque, olha só, também não tá tão simples assim para as brancas, tá? Porque eles estão com 4 e aqui eu tô com 5. Tô com 5 pedras. Então aí ele joga. Aí aqui, olha, quando eu jogo B8 A7, agora eu que tô falando. Eu vou matar a sua dama. Como? Se ele não faz nada, a minha próxima jogada é o F8G7. Então vamos supor que ele joga lá. Aí eu entrego aqui. Captura, captura. E agora talvez até eu esteja melhor, né? Na posição aqui. Entendeu? Então, eu tô ameaçando matar a dama. Aqui nessa situação. Então o que que ele faz? Ele sai com a dama. Pra não ter esse lance, né? Não ter esse lance. E aqui agora eu preciso ter uma outra ideia. Então aí aqui eu joguei. C5B4. Porque agora o que que eu tô querendo aqui? Agora eu tô querendo tentar passar com essa pedra pra cá pra poder fazer dama. E se ele não faz nada a respeito, vamos supor que ele joga de novo, qualquer outra coisa. Talvez eu entrego aqui, tiro a dama do carreirão e tento passar. Porque agora ficou complicado. Ah não, tudo bem, né? Eu não tinha visto isso, olha. Mas eu não poderia fazer isso agora, porque senão ele ataca de novo a minha pedra lá, ó. Ainda bem que não aconteceu isso no jogo, porque senão eu teria feito essa jogada e aí eu teria perdido aquela pedra. Porque agora eu não tenho onde passar aqui, né? Pois é, ainda bem que eu não fiz isso no jogo. E ele jogou. Eu acho que ele até poderia ter jogado outra coisa aqui, porque eu teria feito isso daqui, olha. Aí quando eu fosse lá, aí seria tarde demais pra eu perceber que eu tinha feito algo errado, porque era só ele atacar minha pedra aqui. Mas enfim. Não aconteceu. A hora que eu joguei lá o C5B4, ele veio com E1D2, já proibindo, né, o avanço ali daquela pedra mesmo. Aí eu vim com A7B6. Aí, enfim, aqui já é complicado, né? Aí ele jogou lá. Por que que eu não fiz a troca aqui, olha? Eu pensei em fazer essa troca, mas aí ele teria isso, olha. Entendeu? Opa, aqui não, né? E aqui já era, né? Não passa mais. Então, por isso que eu não tô podendo. Eu montei essa seta, mas eu não tô podendo fazer essa troca agora. Por causa dessa pedra aqui, ó. Então você vê que eu fui jogando os piores lances e o meu adversário foi jogando os melhores, né? Assim, ele tem uma noção boa, né? De cálculo. Aí eu joguei pra lá no desespero. Aí ele jogou. Aí eu sacrifiquei no desespero pra tentar passar pra dama. Ele veio. Aí eu joguei. Aí ele veio. Aí eu fiz dama lá. Poderia ter feito dama aqui, eu acho, né? E assim, e aí... Aqui foi só pra... Pô, finalizar os meus erros, né? Porque ainda não vi isso daqui. Pronto, aí acabou de vez, certo? Então, pessoal,
O lema aqui da partida, dessa partida é: não adianta você tá ganho, você precisa conduzir para o ganho, precisa saber ganhar. Análise é muito válida para você corrigir, né, os seus lances, para você ver se você cometeu algum erro grosseiro, mas o fator humano é muito decisivo durante as partidas. A prova foi exatamente isso daqui, olha, nessa posição. Um jogador forte, né, intermediário, talvez para nível avançado já, fez esse ataque. Nós vimos vários outros jogadores de rating de 1.600, né, que o Alisson mostrou ali, fazendo esse lance, que é um lance que o computador não daria, mas um ser humano numa partida é quase que forçado a dar esse lance, entendeu? Então por isso que eu falo, o jogo de damas é muito rico. A gente tá só engatinhando, arranhando a superfície, né, do conhecimento aqui desse jogo, principalmente na nossa regra. Então acho que a gente tem muito que contribuir, muito que estudar ainda. E fica aí então, né, essa reflexão para que você nunca ache que uma partida tá ganha. Eu já fui para várias outras partidas também entrando confiante, né, falando, não, aqui eu tô me sentindo bem nessa posição. Não faça isso. Não se desconcentre, não pense que já tá ganho. A questão do tempo influencia um pouco, mas a gente precisa saber dominar, né, a ansiedade, o controle de tempo e assim por diante. Então espero que tenha sido útil. Se você gostou, deixe seu like se não deixou ainda. Se não se inscreveu no canal, se inscreve. E nos vemos no próximo vídeo ou na próxima live. Forte abraço e até mais.